Queridos irmãos em Cristo Jesus, boa tarde, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Pão das Três, um culto, um encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através dos seus pastores, todas as tardes, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós temos esse nosso precioso encontro de oração, encontro de estudo da palavra do Senhor, encontro de intercessão, encontro de oração, de louvor. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração esta bênção tão extraordinária, esse recurso tão necessário para os nossos dias, esta forma de alcançar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros com aconselhamentos, com oração, com a exposição da palavra do Senhor. Bem-vindos, queridos irmãos em Cristo Jesus, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, membros de outras igrejas batistas, outras igrejas evangélicas, não batistas, e também algumas pessoas que nos acompanham, que no momento não participam de nenhuma igreja. Bem, é bom você pensar nisso com urgência. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. E não se iluda com o fato de que estar na igreja invisível é o mais importante, né? Muitos desprezam a igreja instituição, né? A igreja que tem um nome, tem um local, tem um rol de membros, tem uma estrutura organizacional. A igreja de Cristo Jesus é formada por estas igrejas, né? Nestas igrejas, evidentemente, há pessoas que não são crentes em Cristo Jesus. Mas é praticamente inconcebível que um crente de verdade não queira fazer parte de uma igreja institucional. Aí a denominação, você pode ter várias, ter uma boa escolha, mas uma igreja onde você possa se congregar com outras pessoas, onde você possa se reunir com outras pessoas para adorar a Deus, isto é indispensável. Se não pertence a nenhuma, então cuide de responder com precisão se você realmente entregou sua vida a Cristo Jesus. E o segundo passo é envolver-se com uma igreja aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus nos dê um momento de muita alegria, né? Vamos orar ao Senhor, dedicando-lhe esse tempo, né? E o nosso trabalho, o nosso esforço, né? O nosso desejo de receber mais da sua palavra. Oremos. Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos, Senhor, a bênção de mais um dia e com ele mais uma oportunidade que temos de nos reunir em teu nome, em torno da tua palavra e ter os nossos olhos livres para fixar-nos na palavra do Senhor. Temos a nossa mente também liberta pelo sangue de Cristo Jesus para podermos meditar nas coisas que são do alto. Ter liberdade de elevar a nossa voz, erguer a nossa voz e adorar ao Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, de um modo muito especial, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto meditamos na tua palavra, enquanto intercedemos por outras pessoas tão necessitadas. Nós nos entregamos em tuas mãos, entregamos também a nossa voz, entregamos também, Pai, a nossa estrutura mental para que o Senhor nos dê condições de pensar com a mente de Cristo Jesus. Abençoa cada um dos queridos irmãos já presentes,
outros que ainda estão entrando, vão entrar, vão chegar. A todos, igualmente, Pai querido, abençoa. Nós pedimos que o Senhor nos conduza, nos abençoe, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós estamos em nossa jornada em Atos dos Apóstolos. Passo a passo, sem pressa. Estamos no capítulo 8. Começamos o capítulo 8 na nossa última edição e lemos os primeiros 4 versos. A grande perseguição, a dispersão que houve logo depois da morte de Estevão, como vocês sabem. E em seguida vai aparecer hoje, vai aparecer um evangelista, Filipe, um dos diáconos, muito evangelista. Hoje nós vamos pensar nos versos de 5 a 8. E lendo esse texto e relendo, acabei pensando no seguinte tema: semeando e colhendo alegria. Semeando e colhendo alegria. Assim, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, Quantas vezes e há quanto tempo cantamos esse cântico? Vamos cantar mais uma vez. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Estamos falando de alegria, desse cântico. Como já disse, dei ao texto de hoje, o tema semeando e colhendo alegria. Agora eu convido a sua atenção, toda a atenção possível, todo o seu esforço possível, a Atos, capítulo 8, versos de 5 a 8. Na nossa versão oficial, Almeida Revista e Corrigida, nós lemos assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam
os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Grande alegria. Nós já sabemos, né? Paulo disse que o reino de Cristo não é comida nem bebida, mas justiça, amor, alegria. O reino de Cristo Jesus é alegria. Promove alegria. Produz alegria. Muitos hinos antigos, cânticos antigos, falavam muito sobre alegria. Estou alegre, lá, 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 estou contente. A gente cantava muito esses cânticos, né, que falavam de alegria. De vez em quando ainda aparece. O nosso cantor cristão, que alegria neste dia, né? Estamos todos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Alegria. O capítulo 8, naturalmente, ele é a continuidade de uma narrativa de Lucas que fala sobre um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento na história do cristianismo, né, em sua fase inicial, bem inicial. Primeiro século, começo da igreja. Estevão, grande apologeta, já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui, trazendo esse adjetivo a Estevão. Ele foi apedrejado. Na narrativa de Lucas, Lucas diz que tiraram suas roupas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. O capítulo 8 começa dizendo que Saulo consentiu na morte dele. E era um momento em que Paulo se elevava. Era um momento em que Saulo começava a ganhar prestígio, provocando medo, assombrando os crentes em Cristo Jesus. Ele tinha autorização para entrar nas casas e arrastar homens e mulheres e prendê-los. E muitos fugiam, diz o texto, só os apóstolos ficaram, mas todos os demais fugiram. Então vejam, é exatamente daqui, e em função dessa fuga, né, por um momento de terror na vida dos crentes em Cristo Jesus, que Filipe desce à cidade de Samaria. Então, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ora, parece um paradoxo, né? Eles estavam fugindo por causa da perseguição por pregarem a Cristo. Ele foge, vai para a cidade de Samaria, e em chegando lá, na verdade, em português melhor seria e em lá chegando, mas fica assim mesmo. E em lá chegando, ele prega o Evangelho. O Evangelho de Cristo não nos larga. Aquilo que Cristo disse ao enviar os discípulos em Mateus, capítulo 28, na parte final, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, uma vez entregues a Cristo Jesus, Cristo não nos larga mais. Assim, aonde quer que estejamos, aonde quer que formos,
o Evangelho irá conosco. A partir do novo nascimento em Cristo Jesus, a partir da nova conversão, nós temos uma nova linguagem. E é a linguagem do reino. E essa linguagem é uma linguagem de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Deixamos muitas coisas para trás. O nosso velho vocabulário, os nossos sentimentos nos perseguem ainda, mas algo novo está conosco, algo novo nos acompanha, ele passa a fazer parte do nosso DNA, transforma a nossa natureza e determina o tom e o tema das nossas conversações. O crente sempre falará de Cristo Jesus. O crente sempre pregará o Evangelho. Se lhe for proibido pregar com palavras, ele viverá o Evangelho. Então Filipe desce a Samaria fugindo da grande perseguição e ao chegar em Samaria prega a Cristo Jesus. É a semeadura. A melhor coisa que o crente sabe fazer, o crente de verdade, a melhor e mais gostosa coisa que o crente pode e sabe fazer é falar de Cristo Jesus. Quando uma pessoa teve uma grande conquista, ele vai passar um bom tempo falando daquilo. Mas passa, né? Porque são conquistas. Ele conquista um grande emprego, ele liga para as pessoas, ele conversa com um, conversa com outro. Os primeiros dias ele terá muito prazer em falar sobre isso e tal. Uma pessoa faz uma viagem dos sonhos e ela volta e para ela aquela viagem mudou a sua vida, ela vai falar daquela viagem, daquele lugar, vai comparar com o nosso país, geralmente colocando o nosso país lá embaixo, como lá é diferente. E ele viveu, são conquistas que marcam temporariamente o tom e o tema da nossa conversa, mas passam, mas o Evangelho não passa. E o que o Evangelho faz em nós também não passa. Então, quando Cristo diz, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim, Jesus está fazendo uma promessa que vem como uma palavra de conforto, que bom é saber que ele não nos abandona, e também é uma palavra que determina as nossas ações daí para frente. Você não deixará de ser um profissional, nem deixará a sua vida, a não ser que haja uma chamada específica para isso, mas você levará o Evangelho de Cristo para a sua profissão. Você levará com você mesmo o Evangelho de Cristo para a sua nova vizinhança, sua nova cidade, a sua nova empresa, para onde quer que você vá em função do trabalho de estudo ou de alguma outra conquista ou motivação, o Evangelho irá com você se você o recebeu. Então, era isso que Filipe sabia fazer, tinha prazer em fazer, fugira de sua cidade por causa disso, mas não deixou o Evangelho em sua cidade. Ele fugiu levando, né? Os dispersos, né? Ele é um dos muitos dispersos, mas todos iam anunciando o Evangelho, né? Isso está no verso 4, que foi o verso final do nosso encontro passado. O verso 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o Evangelho. Hoje estamos particularizando uma dessas pessoas, né, que é Filipe. Então, pregava o Evangelho em Samaria, semeando. E o que é que acontece? Dá uma escutada direitinho na leitura que vou fazer do verso 6. E as multidões, unanimemente, parece uma adesão de 100%. Todo mundo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia.
como é bom o pregador, o professor da Bíblia, como é gostoso o momento em que nós estamos pregando. Especialmente em cultos presenciais, onde a gente pode pregar, olhar nos olhos das pessoas, né? Aqui eu estou olhando para a câmera do meu celular, mas esperando que todos vocês estejam olhando, vendo e ouvindo. E como é bom quando nós falamos do Evangelho a um povo que presta atenção. A gente percebe que eles estão ali recebendo, estão se alimentando, estão degustando, saboreando a palavra de Deus, o pão que veio do céu, gostoso e saudável, que faz bem à nossa alma. Isto é maravilhoso. Qualquer pregador, pastor, evangelista que estiver me ouvindo sabe disso. E como é ruim, como é triste, quando nós estamos falando a uma igreja, a um povo, e observamos as pessoas dispersas, pessoas conversando outros assuntos, olhando coisas que não tem nada a ver, abrindo o seu celular e provavelmente não é acompanhando mesmo a mensagem nem a leitura, né? E isso é uma tristeza tão grande. O pastor sente um sentimento de derrota tão grande, né, quando não se manifesta interesse, além da falta de educação, né? Além da falta de educação. E vejam a alegria. Por isso, alegria é o nosso tema mesmo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não vamos pensar que Filipe era poderoso, porque não era. Filipe não era poderoso, Paulo não era poderoso, Pedro não era poderoso. E aí você pode acrescentar essa lista colocando esse povo metido a poderoso aqui no mundo de hoje, com as suas mensagens de pensamento positivo, né? Com as suas mensagens cheias de heresia, e o povo sendo iludido, o povo enganado. O povo erra, meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. A multidão ouvia e via o que ele fazia. Naturalmente que Filipe é instrumento nas mãos de Deus. E esse verso 6 nos convida a pensar um pouco no Evangelho. O que o Evangelho faz, primeiro, na vida de um homem que verdadeiramente recebe o Evangelho de Cristo Jesus. É aquele que, conhecendo o Evangelho, ele diz, bem, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei de onde eu vim. Agora eu sei o que devo fazer aqui. Por que é que eu estou aqui nesse mundo? Os grandes enigmas da humanidade. E agora sei também para onde eu vou. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que recebe o crente dessa forma, o Evangelho de Cristo Jesus, o que o Evangelho faz na vida desse homem? Mas não para por aí. O que o Evangelho faz através dessa pessoa? As mudanças que tendo sido iniciadas na vida deste homem, desta mulher, deste servo, essa pessoa crente, né? Vamos chamar aqui apenas de discípulo, porque é homem, mulher, jovem, é velha, criança, a idade e sexo não interessam. Pouco importa. É uma pessoa plena do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, plena do Espírito. Portanto, cheia do poder do Espírito. O homem não tem poder para nada. Mesmo no mundo secular, Jesus Cristo disse a Pilatos, não terias poder se do céu não tivesse dado, né? Nenhum poder teria se do céu não tivesse dado, não te fosse dado.
Então, todo o poder, que de acordo com a democracia emana do povo, na verdade, todo o poder emana de Deus. O homem pode ser instrumento temporário de poder. E às vezes ele mesmo sufoca essa expressão de poder com a sua fragilidade, com as suas quedas e com os seus fracassos. O poder do Evangelho, não. O Evangelho de Cristo Jesus, então, transforma o homem e usa este homem como instrumento para que o próprio poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, se manifeste. Então, na vida de Filipe, transformado, cheio do Espírito Santo, lembre-se que ele era diácono, né? Uma pessoa de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, foram os critérios estabelecidos pelos apóstolos para que a igreja escolhessem os diáconos. E a igreja, a juízo dela, escolheu aqueles 7, né? Entre eles, nós já falamos aqui o nome de todos eles, mas entre eles, Estevão, vejam só o que aconteceu na vida de Estevão, e Filipe, vejam o que está acontecendo, né? Contextualizando-nos na história, o que está acontecendo na vida deste homem. Quais eram os sinais? Aí o verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam, não de poucos, diz o texto, saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Dá para você imaginar essa cena? Um servo de Deus pregando o Evangelho, a multidão ouvindo com atenção e ao mesmo tempo coisas acontecendo na própria multidão, demônios, espíritos malignos se afastando daqueles muitos que os possuíam, clamando em alta voz. Eu penso que a gente não consegue imaginar a cena, só vendo. Mas essa é a verdade. Clamando em altas vozes. E não para por aí. E muitos paralíticos e coxos eram curados. O Espírito Santo, na vida de um homem em cujo coração o Evangelho chegou de modo pleno, completo, cheio. Nós vivemos um problema hoje em dia em relação ao Evangelho. Muitos recebem uma parte do Evangelho, uma parte que lhes interessa. Por causa das muitas teologias, da teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia do pensamento positivo. Por causa dessas correntes, muitos recebem o Evangelho com uma esperança de resolver os seus problemas. Mas lá no interior do seu coração, eles não conseguem se desapegar das coisas, dos seus pecados, as suas paixões, os seus deuses. Não conseguem abandonar. Então o Evangelho, parece-me que ele não consegue mais chegar em seu estado pleno, completo, absoluto. As pessoas estão recebendo o Evangelho pela metade. Porque uma igreja diz, aqui é lugar de cura. Outra igreja diz, aqui é lugar de prosperidade. Creia, traga a sua oferta para cá e você vai prosperar. E ainda apresentam depoimentos de pessoas que dizem ter realmente resolvido seus problemas financeiros, seus problemas profissionais. Se verdade ou não, eu não sei, eu não conheço de perto nenhum desses casos. Não conheço de perto nenhuma pessoa que deu dízimo em alguma igreja e acabou ficando realmente rico. Eu não conheço.
A gente vê isso nos programas de televisão, de rádio e etc. Mas eu sei que isso leva algumas pessoas a querer essa parte do Evangelho. Mas o Evangelho completo, quando a gente recebe o Evangelho completo, a gente tem que fazer alguma coisa parecida e dizer alguma coisa parecida com o que Paulo disse. Ou Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Resposta de Saulo: Senhor, que queres que eu te faça? Mas hoje o povo vem para o Evangelho sabendo o que é que esse povo quer que Deus faça. O crente de verdade pergunta a Deus: que queres que eu te faça? O falso crente, o crente interesseiro, ele vem dizendo para Deus o que é que ele quer que Deus faça. Olha a inversão. Não é isso que se aprende hoje em dia? Há pastores ensinando como você pode prosperar na vida. Há um modo especial de se entregar ofertas e lugar especial, certamente. Há igrejas especiais onde você pode entregar a sua oferta, assumir alguns compromissos e esperar e exigir, inclusive, que Deus cumpra a parte dele. Senhor, que queres que eu te faça? Essa é a pergunta do crente por inteiro. Senhor, eu determino que. Essa é a parte da metade de um crente. E olha lá se chega à metade. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Semeando e colhendo alegria. Pense na vida dessas pessoas curadas. Pense na vida dessas pessoas libertas, em que os demônios, alguns nem sabiam. Sabe que tem muita gente que sofre opressão demoníaca e não sabe? Muitas pessoas que sofrem uma profunda dor de cabeça e não sabem. Às vezes é resultado de pacto feito com o demônio, de promessas que alguém fez, às vezes nem a própria pessoa. Mas isso pode acontecer se a pessoa não é crente. Quando a pessoa se converte, não adianta o que outra pessoa fez em seu nome. Se você conhece a verdade e recebe a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Esse texto se tornou muito conhecido depois do nosso presidente. Mas nós, os crentes, já sabemos disso há muito tempo. Então, pense na alegria desses homens, mulheres e famílias. Os aleijados saíram de casa e voltaram andando. O esposo saiu coxo, mancando, voltou curado. O que foi que aconteceu? Foi o Evangelho de Cristo que me encontrou. Olha que testemunho. E alegria na vida dessa família. Era muito comum uma expressão, né? A gente gostava muito de dizer no passado que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Hoje muitos já não pregam mais sobre o pecado, muito menos de arrependimento e muito menos de festa no céu. Né? Parece que as celebrações ficam somente aqui na terra. O evangelho parece que hoje é buscado por muitos para resolver só os problemas aqui na terra, mas o que estamos vendo como resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de boa reputação, crente, de verdade, é que o seu trabalho e os frutos da sua semeadura, os frutos que são a colheita, é a mais pura expressão de alegria, de gratidão a Deus. É isso que o Evangelho faz. Foi isso que o Evangelho fez. E é isso que o Evangelho de Cristo Jesus continua fazendo. Eu sei que você conhece, eu também conheço muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Muitos em nossa igreja. Muitos. São pessoas que vivem em paz.
são tranquilas, não são pregadoras, não vivem se exibindo, né, fazendo questão de contar o seu testemunho, mas são pessoas muito centradas em Deus, com seus corações profundamente agradecidos, e eles vivem ainda maravilhados com as mudanças que o Evangelho fez em sua vida, semeando e colhendo alegria. O final do texto que nós lemos, verso 8, é a mais pura expressão do que estamos dizendo, né? Ou tradução. E havia grande alegria naquela cidade. Olha, o versículo 8 é apenas esta oração. E havia grande alegria naquela cidade. Enquanto Jerusalém chorava, enquanto o povo tremia, o povo gemia, em Samaria, olha só, é claro que nós não vamos entrar aqui, né? Mas veja, quando nós estudamos o contexto histórico do Evangelho, né? Geográfico, histórico-geográfico, o que é que Jerusalém representa e o que é que Samaria representa? O que é que está acontecendo em Jerusalém nesse momento e o que é que está acontecendo em Samaria neste momento? Pouco importa, né, o significado de certos nomes, o que eles significam. O importante é o que está acontecendo naquela cidade, naquela pessoa, não por causa do nome que essa pessoa tem. O meu nome é Israel Rodrigues de Melo. Eu conheço mais duas pessoas, né, que têm esse mesmo nome. Conheço de informação. Há um outro Israel Rodrigues de Melo aqui na região do ABC. E há um outro Israel Rodrigues de Melo no interior da Bahia, numa cidade da Bahia. O de lá é um advogado, né? Parece que é uma pessoa bem resolvida na vida, bem centrada no seu trabalho. Mas há um outro nome chamado Israel Rodrigues de Melo aqui na região do ABC, que eu aqui já recebo ainda muitas ligações de cobrança. É o senhor Israel? Sou eu mesmo. Eu estou ligando por causa de uma pendência que o senhor tem do Banco do Brasil. Eu digo, não sou eu. O senhor não é Israel Rodrigues de Melo? Eu digo, sou, mas não sou eu. Eu tenho que dar o número do meu RG, repetir o número do meu CPF, dizer o nome da minha mãe, minha mãe ainda tem que entrar nessa briga, tudo por causa de um homem que o nome dele é Israel, aquele que luta com Deus. Então, Samaria está vibrando, está alegre com a chegada do Evangelho, com as manifestações do poder do Espírito Santo, com Filipe, acho que vou trocar Filipe, eu estive aqui um bom tempo ainda, com Filipe, pregador do Evangelho. A cidade está em alegria. Irmãos, a gente sofre bastante. Eu, quando leio um texto desse e penso para trazer essa mensagem é para mim em primeiro lugar. Porque muitas coisas me roubam a alegria. Muitas coisas. É um barulho. Eu estou fazendo a live aqui, estou ouvindo batidas de martelo lá em cima. Mas vocês não imaginam o que isso significa na minha vida. É muito ruim. Então, o que esse texto está dizendo para mim agora, é que a alegria do Evangelho está acima de todas as situações de sofrimento e de tristeza. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Então eu tenho que viver tendo Jesus no meu coração, porque eu sou crente. Eu não tenho dúvida disso, de que eu sou um crente. Então a cidade de Samaria estava cheia de alegria, e havia grande alegria naquela cidade. Que testemunho, meus irmãos! O mundo inteiro saber que uma cidade está feliz porque o Evangelho chegou lá.
Os vizinhos saberem que a sua casa, você é uma família feliz porque é crente. Os seus amigos da escola perceberem que você é diferente. Você é uma pessoa de paz. Você é um conselheiro ali no grupo e elas acabam descobrindo que você faz essas coisas porque você é crente. Olha a alegria! É isso que o Evangelho faz. Queira Deus, o Espírito Santo use cada um de vocês e a mim também, enchendo-nos do Evangelho completo, pleno Evangelho de Cristo Jesus, sem reservas, para a nossa alegria em primeiro lugar, para a alegria da nossa casa, para a alegria da nossa cidade, quiçá do nosso país e do mundo. Deus nos abençoe. Vou cantar mais uma canção de alegria. Nem sei se essa fala em alegria, mas fala no nome de Jesus, né? Só de ouvir tua voz e sentir teu calor. Sentir o amor de Jesus Cristo, né? Que traz calor, fervor ao nosso coração. Vamos cantar. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, trouxe paz e alegria ao meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, trouxe paz e alegria ao meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação.
Só Ele é capaz de dar salvação ao homem. Isso já sabemos, né? Há muito tempo. Graças a Deus. Muito bem, vamos aos nossos pedidos, motivos de oração. Eu gostaria de colocar em primeiro lugar um pedido em relação a um pastor Luiz Antônio da Costa. Ele foi meu colega na Universidade Mackenzie. Nós estudamos pedagogia juntos lá. O nosso trio. Eu, o pastor Luiz Antônio e o pastor Josias, né? Nosso parceiro de missões lá em Aracaju, né? Onde nós investimos em missões. O pastor Luiz Antônio, algum mês atrás, mais ou menos, a esposa dele, acho que é a esposa dele, alguém da família, acho que foi a esposa, ela contraiu esse vírus, a Covid-19, mas ele, enfrentando bem e tal, chegou a época dele se vacinar, ele se vacinou há alguns dias, tomou a primeira dose apenas, e depois passou muito mal, foi levado para o hospital, ele está no hospital, isso é coisa bem recente. E a última informação que temos é que os médicos estão aconselhando levá-lo para a UTI. Então, essa foi a informação que veio. Por enquanto, é uma reação à vacina. Nem procurei saber que vacina é para não fazer propaganda aqui, né? De repente, a gente cria problemas e dificuldades para outras pessoas. Bem, o que eu posso dizer para vocês sobre isso é o seguinte. Parece-me que a AstraZeneca é que costuma trazer reações, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tomei a vacina, é isso que eu quero dizer. Eu tomei a vacina e não senti nada. Então, tudo depende de como você está, né? O seu corpo. Cuide bem do seu corpo. Cuidando bem do seu corpo, a comida sempre vai fazer bem, o remédio sempre vai fazer bem. Então, não leve em consideração se esta ou aquela vacina. No momento, o importante é a gente se vacinar com a primeira que aparece, né? Eu sou desse grupo, né? Tenho um amigo bem próximo de mim, que eu amo muito, que não tomou vacina, né? Ele se cuida bastante também, como eu. Eu me cuido, mas tomei a vacina. Então, ele está hospitalizado e quero colocar aqui como um motivo de oração. E vamos aos nossos irmãos, amigos, pessoas muito próximas da gente, trazendo aqui as informações atualizadas pela nossa irmã Vera Martins. Então, sexta-feira, dia 25/6, Irene Martinez. Felipe, meu filho, saiu do hospital. Que bênção! Saiu do hospital, está em casa, completamente recuperado da Covid. Tereza, minha mãe, saiu da quarentena e está bem da Covid. Agora é só se recuperar da bacia trincada, irmã Tereza. E eu me recuperando bem da Covid também. Louvado seja Deus. Então, uma família que enfrentou e, graças a Deus, está saindo vitoriosa da Covid-19. Hospitalizados em função da Covid. Robson, Lázaro, Rafael, Fábio, Edinaldo, Ari, Márcia, Ana, Hilda, Renilde, Rogério, Marinária, Aline, Nanau, Mateus e Evangelista, né? O tio Evangelista. Quarentena em casa. Luciana, o Nicolas, Patrícia, Lorena, Glória, Augusto e Delma. Os irmãos por quem temos orado com outras enfermidades. A nossa irmã Tata e os nossos irmãos Wilson, Gabriel, Irailda, Valdomira, Samuel, Lilian, Joselito, Josefa, Roberto, Brás, Paulo, Raimunda, Lídia,
Mara, Carlos, Andréia, Ete, Ventura, a Ana, a Lúcia e a Juracê. As pessoas que estão em tratamento contra o câncer: Jair, Jônia, Juliana, Thaís, Arlinécio, José, Elsomar, Luzenaide, Vilma, um pedido que veio da parte da Nélia, e outra Vilma, um pedido que veio da Carmelita, Estefânia e Janilda. E ainda aguardando cirurgia, estão Andréia, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas, Tereza Mendonça. Então, eis os nomes e os motivos de alegria, né, que o Evangelho produz, e de intercessão na vida dos nossos queridos irmãos e parentes dos nossos irmãos. Que a vacina prossiga, que os percalços, né, das aquisições e distribuição de vacina, que de vez em quando a coisa desanda um pouco, que isso seja resolvido, que todos dentro da sua faixa etária, né, seguindo o programa, a estratégia de vacinação, que todos sejam alcançados. Deus abençoe os profissionais da saúde, Deus abençoe os empregados e os desempregados, Deus abençoe as nossas igrejas, Deus abençoe os nossos missionários e os nossos pastores. Ontem, né, acho que já fiquei sabendo disso depois do Pão das Três, faleceu um pastor aqui em São Paulo. Eu não sei se isso foi mencionado ontem, acho que não. Mas faleceu um pastor, acho que mencionei no culto de quarta-feira. Ele não passou a fazer parte dos nossos pedidos, porque nós não ficamos sabendo antes como ele estava. Mas o pastor da Igreja Batista aqui em Cajati morreu muito novo ainda, e mais uma vítima da Covid. Portanto, ainda precisamos de cuidados especiais, né? Cuide-se de você mesmo e dos seus próximos, da sua família, dos seus amigos. Por isso mesmo é que ainda estamos em cultos online, né? Evitando reuniões com muitas pessoas, nada de aglomeração, ainda evitamos isso. Deus nos levará à vitória, né? E o Evangelho prosseguirá espalhando alegria pelos corações, famílias e cidade, né? Como tem trazido a sua e as nossas famílias. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, diante de Ti, esses nomes, de modo muito especial, queremos trazer hoje, Pai, o nome do pastor Luiz Antônio da Costa. Pedimos que o Senhor esteja ali com ele, abençoa também a Primeira Igreja Batista de Guarulhos e a família do pastor. Pedimos, Senhor Deus, o Teu cuidado para o nosso querido Luiz Antônio. Abençoa esses nomes todos, Pai, que lemos aqui. Obrigado pela recuperação dos queridos irmãos, por mais uma vitória sobre a Covid, pela alta do hospital do Felipe, alta hospitalar, pela recuperação da irmã Tereza, pela recuperação da Irene, pela melhora concedida a tantos outros irmãos, o sustento que tens dado a esses irmãos, Tata, Irailde, Wilson, Samuel, Gabriel, ó Deus, e tantos outros. Obrigado, Senhor, porque enquanto aguardam cirurgia, muitos também estão confiados em Ti. Aqueles que estão se tratando contra o câncer também, obrigado, Senhor, pelo sustento que tens dado. Continuam com vida, lutando e se tratando. Pedimos que a Tua mão bondosa e poderosa continue estendida para abençoar a estes. Dirija, Senhor, o nosso país, tenha misericórdia do nosso país, abençoe
todos os profissionais da saúde que cuidam desta calamidade, desta pandemia. Abençoa tantos outros profissionais de serviços essenciais que são obrigados a trabalhar também, se aglomerar, a atender pessoas. Pedimos também o teu cuidado e proteção. Abençoa as nossas igrejas, Senhor, para que continuem firmes, pregando o Evangelho, que as nossas igrejas continuem confiantes no Senhor, fazendo a obra do Senhor como podem, algumas já fazendo presencialmente, muitas, na verdade, e algumas poucas agora, inclusive a nossa, está entre as poucas que ainda estão fechadas, e nós estamos, Pai, em oração e pensando, procurando ouvir e seguir a Tua direção para a nossa igreja especificamente. Orienta-nos sempre, Pai. Queremos em todas essas coisas glorificar o Teu nome pelo período fechado e também queremos glorificar o Teu nome no momento de voltar às nossas atividades presenciais. Cuida de cada um dos nossos queridos irmãos nesta reunião, das suas casas, dos seus familiares, dos seus amigos, pessoas por quem sofrem também, Pai, amigos doentes, amigos enlutados. As nossas famílias todas vivem, de certa forma, de luto. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, obrigado, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por suas orações em meu favor. Eu oro por você também, sempre. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu coração. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui de novo. Estaremos amanhã com o pastor Júnior Martins, em mais uma edição do nosso Pão das Três. E no próximo domingo, de manhã às 10h30, convido todos ao nosso culto, às 10h30 da manhã, na página do YouTube, e às 19 horas o culto noturno. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Saudade, muita saudade de vocês. Em breve a gente se abraça, se Deus quiser. Até amanhã.